É isso mesmo, a Marvel transformou o Tony Stark, Homem de Ferro, em um grande vilão. Os propósitos dele são bem interessantes até, e o personagem foi transformado pra caramba nos últimos anos. Tá totalmente diferente daquilo que a gente vê nos filmes. Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo de volta a esse canal ferroso, e se você é novo por aqui, te convido a se inscrever e ativar as notificações para se tornar um Loquia e fazer parte dessa família que está sempre conversando sobre esses assuntos que a gente ama. O Homem de Ferro tem sido transformado pra caramba nos últimos anos nos quadrinhos e já começou a caminhar para esse lado da vilania lá atrás em 2015, não tão atrás assim, só 5 anos atrás. No arco de histórias do Homem de Ferro Superior, claro, fazendo uma referência ao Homem-Aranha Superior, que foi a época em que o Dr. Octopus, clássico vilão do Homem-Aranha, tomou conta do corpo do Peter Parker e virou um Homem-Aranha com atitudes um tanto duvidosas até descobrir seu próprio heroísmo e tal. E no caso do Homem de Ferro, não foi nenhum vilão que tomou conta do corpo dele, mas sim um evento que aconteceu nos quadrinhos chamado Axis. Durante um curto período, a bússola moral de vários personagens foi invertida. Então tivemos vilões que começaram a agir como mocinhos e mocinhos que começaram a agir como vilões. O Tony Stark não escapou dessa, começou a agir como vilão, porém, quando essa história toda foi resolvida, a bússola moral de todo mundo foi trazida de volta ao normal, Tony Stark encontrou uma forma de bloquear o feitiço e assim ele continuou sendo o vilão no qual ele se transformou depois de Axis. Afinal de contas, Tony Stark é um gênio, ele conseguiria impedir qualquer coisa, até mesmo que trouxessem de volta sua personalidade original. Mas não dava pra dizer que aquele Tony Stark vilão era o Tony Stark de verdade, não é? Era o Tony sob um feitiço. Tanto é que quando aconteceu a nova saga Guerras Secretas nos quadrinhos, onde todo o multiverso Marvel foi destruído, aquele Tony Stark morreu junto com o Capitão América enquanto os dois estavam lutando, e depois que resolveram e reconstruíram o multiverso, o Tony Stark voltou para a existência, só que com a personalidade normal, não sendo mais o vilão que estava sendo na época do Homem de Ferro Superior. Porém, o que a Marvel está fazendo agora com o Homem de Ferro parece bem mais sério do que antes. E tem a ver com uma série de histórias do Homem de Ferro 2020. Sim, existiu uma série de histórias no passado do Homem de Ferro do futuro próximo, que era 2020, agora estamos em 2020, então lógico, a Marvel não poderia deixar passar essa oportunidade para introduzirem um Homem de Ferro e um Tony Stark vilanescos nesse ano. Quem era originalmente esse Homem de Ferro 2020? Era um cara chamado Arno Stark, guarde esse nome que vai ser importante, e apareceu pela primeira vez num quadrinho de 1984 chamado Machine Man, ou seja, Homem-Máquina. Ele fazia uma participação nesse quadrinho e era um Homem de Ferro do futuro que por acaso era primo do Tony Stark, o Homem de Ferro original. O Arno herdou as indústrias Stark e em vez de usar a armadura para ser heróico, ele agia mais como mercenário e para atender interesses próprios, inclusive prejudicando competidores e ajudando a própria empresa. É engraçado, pensar que nos anos 80, 2020, que é esse ano que estamos agora, parecia um futuro tão diferente assim. Esse Arno Stark apareceu em outras revistas como um Homem de Ferro vilanesco do futuro, inclusive em uma revista anual do Homem-Aranha, e teve várias das participações que ele fez compiladas em uma publicação que saiu em 2013. Só que agora, atualmente no universo Marvel, surgiu um Arno Stark, que não era um primo do Tony do futuro, não, mas sim um irmão adotivo do Tony Stark. Essa história é tão louca e importante para o contexto atual do Homem de Ferro que eu vou precisar contar ela toda, mas o que é importante ressaltar logo do início é que, sim, esse Arno Stark agora faz parte da continuidade principal da Marvel. Foi estabelecido que no universo dos quadrinhos o Tony
Stark tem um irmão. Daí, inclusive, saíram várias teorias de que poderia surgir um novo Homem de Ferro no cinema, e seria o Arnold Stark substituindo o Tony que morreu em Vingadores Ultimato, mas tudo isso era teoria e especulação, não parece tão próxima de acontecer assim. E aí você se pergunta, ok, apareceu um Arnold Stark que é um irmão adotivo do Tony, mas onde é que ele estava esse tempo todo? Por que ele não apareceu antes? Se liga nesse caso de família aqui, meu amigo. Quando a Maria Stark engravidou do Howard Stark, ambos são os pais do Tony Stark, eles receberam um diagnóstico de que a criança não sobreviveria ao parto. E daí, lógico, eles ficaram completamente preocupados e o Howard saiu viajando pelo mundo buscando uma cura. Nessa viagem maluca dele, ele acabou tendo a oportunidade de resgatar um recorder rigeliano, um ser artificial com uma forma humanoide que era parte de uma raça robótica que vivia viajando pela galáxia, explorando e catalogando as coisas que encontrava. Acontece que esse robô aí, que foi resgatado pelo Howard, viu um potencial aqui na Terra. Olha, esse planeta aí é da hora, gostei. E ficou muito preocupado que a Terra fosse aniquilada por algum império galáctico que existe por aí no universo Marvel, antes que os seres humanos alcançassem o ápice da sua evolução, do seu desenvolvimento. E por isso ele teve a brilhante ideia de inserir alguém na sociedade humana para ajudar no desenvolvimento do planeta, acelerar as coisas, fazendo a humanidade alcançar o seu ápice mais rápido. E essa pessoa prometida a ajudar toda a raça humana poderia ser esse filho que não nasceu ainda do Howard Stark. E aí eram dois coelhos com uma cajadada só. O Recorder conseguiria criar esse ser humano aperfeiçoado e o Howard Stark curaria o seu filho. Daí iniciou-se um processo onde o Recorder foi alterando geneticamente o bebê ainda na barriga da mãe, e como tudo estava perfeito demais, o Howard deu uma olhada ali com cuidado e encontrou um defeito, uma falha, só que parecia uma falha proposital, um botão de desliga no filho dele. Ou seja, depois que o molequinho nascesse, crescesse, tivesse adulto, o Recorder, ou seja lá quem fosse, poderia desligar, desativar ele e pronto, ele ia morrer. O Howard, lógico, não gostou muito daquilo e bolou uma solução para o problema sem falar para o robô alienígena. Até porque o Recorder poderia falar, não coloquei isso aí, dá uma enganada melhor. Não era isso que o Howard queria. Finalmente chegou a hora e a criança nasceu, o Recorder inclusive ajudou no parto e depois disso foi embora pela galáxia, sumiu da Terra. Só que poucas horas depois de nascido, o bebê começou a adoecer muito rápido. Os Starks foram consultar com um médico e ele disse que a criança nunca ia conseguir respirar sem a ajuda de aparelhos. Com medo que o Recorder descobrisse o que ele fez, o Howard decidiu esconder aquela criança doente que havia acabado de nascer e adotar uma criança saudável para usar como substituta e enganar todo mundo. Já entendeu quem é quem? A criança doente que nasceu e que é o filho biológico do Howard e da Maria Stark é o Arnold Stark, que ficou escondido esse tempo todo respirando com a ajuda de aparelho. E a criança adotada era o Tony. A Marvel transformou o Tony Stark em um bebê adotado. Só isso já muda muita coisa na história do personagem. O Arnold foi crescendo, passando várias das décadas só observando tudo que o irmão adotivo dele tinha conseguido, tinha herdado dos pais, até que o Tony finalmente começou a investigar essa história toda e descobriu uma gravação que o Howard Stark havia deixado para ele, explicando a situação toda, que havia um filho biológico deles que estava sob cuidado médico até hoje, e o Tony Stark finalmente foi procurar o Arnold e os dois se encontraram. O Tony nessa época era muito gente boa ainda, então ele convidou o Arnold para fazer parte das indústrias Stark e atuar como um ajudante dele próprio. Os dois irmãos começaram a trabalhar juntos. E aí você pode se perguntar, peraí, quem são os pais biológicos do Tony Stark então? Eles têm alguma importância? Será que os pais secretos do Tony Stark são deuses celestiais? Que nem o pai do Star-Lord, por exemplo? Mas não, a verdade não é essa, pelo menos a verdade revelada nos quadrinhos até agora. A mãe do Tony Stark era a Amanda
Wanda Armstrong, uma roqueira famosa do universo Marvel e que se tornou agente da SHIELD, e o pai era um cara chamado Jude, que também era um agente da SHIELD, mas na verdade foi revelado que era um agente da Hydra infiltrado. Até o momento, a verdade sobre eles não teve um impacto tão duradouro, tão grande na vida do Tony Stark. É uma revelação, é um caso de família. Eu falei que era caso de família, é isso? Com todo esse contexto colocado, Tony Stark era um adotado, um irmão dele aparece do nada, que tem um nome igual àquele Homem de Ferro vilanesco do futuro, não é? Arnold Stark. Com tudo isso acontece uma coisa meio que radical na vida do Homem de Ferro que a gente conhece. Ele morre. E isso aconteceu na saga Guerra Civil 2, que convenientemente, para aproveitar a hype, estava saindo na época que o filme Guerra Civil estreava nos cinemas. Em vez de Capitão América contra Homem de Ferro, era Capitã Marvel contra Homem de Ferro. E toda a disputa rolava em torno a um inumano que havia surgido e conseguia prever mais ou menos o futuro. A Capitã Marvel acreditava que precisava se impedir os crimes antes que os crimes acontecessem, enquanto Tony Stark dizia que não poderia se punir um crime que não aconteceu ainda. É até bem interessante ver o desenvolvimento do personagem nessa Segunda Guerra Civil em comparação com ele na Primeira Guerra Civil. Na Primeira Guerra Civil, ele que era o cara extremo, dessa vez ele que é o cara mais conservador. Numa briga pesada entre ele e a Capitã Marvel acaba deixando ele em coma e ele morre. Depois ele volta como uma inteligência artificial ajudando a Riri Williams, uma substituta dele nos quadrinhos. Eu já contei a história dela em outros vídeos aqui, inclusive eu achava que ela seria uma favorita para uma espécie de substituto, uma pessoa para carregar o legado de Homem de Ferro no universo cinematográfico, só que a personagem meio que deu uma esfriada, caiu um pouco em popularidade nos quadrinhos, pelo menos a revista sozinha dela acabou e a participação dela também diminuiu um pouco nos arcos de história, então talvez seja difícil ver ela nos cinemas. Mas sei lá, tudo é possível. E o que estava acontecendo com o Arnold Stark nesse meio tempo? Ele foi trabalhando no desenvolvimento de tecnologia biológica e conseguiu consertar o seu próprio corpo. E mais, além de conseguir resolver o seu problema de respiração, ele se aprimorou, adicionando várias vantagens em comparação a um corpo humano tradicional. E assim ele começou a viajar pelo mundo todo fazendo caridade, só que ele já começa a mostrar as garrinhas dele, porque ele só atua em situações que vão ser benéficas para ele. Vendo o que aconteceu com seu irmão Tony, o que Arno faz é construir um corpo biológico para ele totalmente do zero. Ele reconstruiu o corpo do Tony Stark célula por célula. E o Tony que a gente conhecia foi ressuscitado quando a sua consciência digitalizada foi baixada para dentro desse novo corpo. Isso tinha tudo para ser um clássico retorno dos quadrinhos. É típico, personagens morrem, voltam, mas existe uma diferença fundamental aqui. Porque o próprio novo Tony Stark chegou à conclusão de que ele, naquele corpo, naquela forma, era muito mais uma inteligência artificial do que um ser humano. Ele ali estava sendo simplesmente uma simulação do Tony verdadeiro que morreu lá por causa das coisas da Guerra Civil 2. Se aproveitando dessa revelação, o Arno, mesmo tendo sido o cara que ressuscitou, ajudou a ressuscitar o irmão, ajudou a deslegitimizar o novo Tony Stark, falando que não, esse aí é uma propriedade minha, porque o corpo que ele está usando sintético fui eu que desenvolvi. E assim tomou conta das indústrias Stark e chutou a bunda do Tony Stark para fora. E aí sim o Arno finalmente chega bem próximo daquele Homem de Ferro 2020 que havia aparecido antigamente nos quadrinhos. E aí você me pergunta, pera aí, mas não era o Tony Stark que era um vilão? O que isso tem a ver com isso tudo? E é aí que entra a saga da Marvel agora de 2020, do Homem de Ferro 2020, que coloca o Tony Stark em uma posição totalmente diferente. O quadrinho começa com o Arnold Stark tendo um pesadelo em que ele está encarando uma mega inteligência artificial que vem do espaço, que para ele é uma visão do apocalipse.
e ele sente que é a missão dele impedir aquilo a qualquer custo. Daí ele desce para tomar um café e a gente já toma um susto, porque quem está lá? Howard Stark e Maria Stark, os pais biológicos dele, que ele havia ressuscitado com uma tecnologia semelhante à que ele usou para trazer o Tony Stark de volta, já que na verdade esses aí são clones dos originais. E é um cenário de terror, porque os pais pedem pra ele, deixa a gente sair daqui de casa, passear, e o cara não deixa. Pera aí, seu Howard Stark, você me deixou preso, isolado a minha vida toda quase, e agora quer sair dessa casa? Tá muito difícil essa vida de luxo aqui. E o cara abandona os clones dos pais ali, termina a conversa abruptamente porque ele recebeu um chamado de socorro da cidade. E ele tá agindo como um super-herói, o novo Homem de Ferro, e vai lá ajudar. Esse quadrinho tem uma bizarrice atrás da outra. Já começa com esses pais clonados, daí a gente vê que a população está torcendo pelo novo Homem de Ferro, eles não estão estranhando nada a não ser o Tony Stark, eles adoram esse novo cara. E daí a gente descobre que o pedido de socorro era de uma revolução de robôs dentro de uma construção, uma revolução das máquinas. As inteligências artificiais ali estavam lutando por direitos e queriam ser reconhecidos como formas de vida e não simplesmente como propriedade. E piora, porque a gente percebe que quem está fazendo parte dessa manifestação armada são os modelos de vida artificiais do Nick Fury. Nick Fury costumava ter um monte de clone dele que ele usava, fingia ser ele em vários locais, por isso que às vezes as pessoas achavam que tinham matado o Nick Fury, mas não, era só um robô dele. E aí os robôs do cara se revelaram também e foram aparecer numa construção. O Arno chega sem querer saber, destruindo todos os robôs, porque o lado dele fica bem claro. Ele acha que a inteligência artificial é propriedade mesmo e tem mais que obedecer, não tem que receber direito coisa nenhuma. Até que a gente vê ele dando entrevista e explicando o ponto de vista dele, falando que ele não sabe onde é que tá o suposto novo Tony Stark, que não é o Tony Stark de verdade. E aí tem vídeos na internet em que o Tony 2.0 foi visto bêbado saindo de uma loja de bebida alcoólica, ou seja, a inteligência artificial repetindo os erros do Tony Stark original. O Máquina de Combate aparece de saco cheio no meio de uma zona de combate, não quer responder de Tony Stark coisa nenhuma. E aí nós conhecemos um pouquinho o lado das máquinas, porque tem funcionários das indústrias Stark lá perguntando sobre a Jocasta, que é uma forma de vida artificial que foi criada pelo Ultron para ser a esposa dele, mas acabou criando consciência própria e nos quadrinhos mais recentes quis se tornar mais humana. E nós vemos também que por trás dessa organização toda está o Machine Man, o Homem-Máquina, aquele personagem que introduziu nos quadrinhos dele da Marvel o próprio Arnold Stark, o Homem de Ferro do futuro. Ele é nada mais nada menos que um robô super-herói da Marvel que não tem uma participação tão grande nas histórias da editora, mas aí ele aparece apaixonado pela Jocasta e querendo procurar ela. Essa história aí vai dar muito pano pra manga no desenrolar dessa saga do Homem de Ferro 2020. Mas o que nos interessa é que o Homem-Máquina decide fazer um atentado onde ele vai explodir a ala da maternidade de um hospital. Ele até permite que os outros pacientes saiam, sejam evacuados, porém as crianças não. A lógica dele é, se os humanos querem destruir a nova geração de inteligências artificiais, ele também vai destruir a nova geração de humanos. E óbvio, o Arnold Stark chega para impedir ele, mas ele consegue dar um jeito, inclusive convencendo o robô antibombas a vir pro lado das inteligências artificiais. E quando foge dali junto com o robô antibombas, o Homem-Máquina vai até um prédio, sobe até o andar 13, que eles mencionam nos quadrinhos que é um andar que os humanos não usam muito por superstição. Isso no Brasil não tem muito, né? Eu não sabia que nos Estados Unidos tinha, mas aparentemente não tem andar 13 lá. Por isso mesmo, as inteligências artificiais se reúnem no andar 13 desse prédio. Lá nós vemos o exército das inteligências artificiais, das formas de vida artificiais do universo Marvel reunidas, inclusive para nossa surpresa, uma Mark I. A armadura de Homem de Ferro original está lá.
E quem está usando aquela armadura, óbvio, já era de se esperar, o Tony Stark. Muito diferente, com o cabelo comprido, é ele que está comandando esses ataques terroristas e esses protestos das máquinas por direitos. O discurso dele, inclusive, é bem radical. Os humanos nos criaram, mas não podem nos controlar. Nós somos o futuro. E engraçado é que na história que eu contei aqui do fim do Venom, tem um outro vídeo aqui no canal contando essa história completa, que é bem surpreendente, aliás. Nós vemos o Venom enfrentando uma versão em inteligência artificial galáctica do Tony Stark. Olha só como as coisas se conectam. Aquele Tony Stark lá do futuro distante é um desenvolvimento desse Tony Stark inteligência artificial aqui. É interessante reparar como o Tony Stark, mesmo sendo vilão lá no fundo, ele tem uma coisa boa. Lá na época do Homem de Ferro Superior, ele só estava sendo vilão porque a bússola moral dele foi invertida. E nesse caso ele só está sendo um vilão tomando atitudes questionáveis e extremas, sim, porque ele quer conquistar direitos para as inteligências artificiais, que inclusive temos super-heróis que são inteligências artificiais. Olha o Visão aí. O método que ele está usando pode não ser o melhor, mas a causa é boa. O que você acha que vai acontecer? Tem muita coisa para se desenrolar ainda nesse arco do Homem de Ferro 2020, que vai sair durante esse ano. E se você quiser acompanhar essa história por aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer mais vídeos sobre o que for acontecendo nesse arco. Vai ter história sobre a Resgate, que vai voltar. Vai ter o I, Wolverine. Como é que é isso? Vamos acompanhar isso tudo por aqui. Manda esse vídeo para um amigo, ou 2 amigos, ou 3, quantos você quiser, para dar aquela força e contar. Olha só o que está acontecendo com o Homem de Ferro nos quadrinhos. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Eu sempre faço dancinha, vou parar de fazer dancinha.